Brasil, celeiro do mundo, porque o agro não para. Jornal Brasil Rural. A gente vê aí essa medida, né, de tentar baratear, né, a importação, reduzindo alíquotas, como uma medida um tanto quanto desesperada do governo para tentar resolver a situação, que a princípio poderia diminuir alguns custos, mas poderia gerar outros problemas. E aí eu gostaria de ler uma nota do presidente. Não é uma nota, né, é um artigo, de fato, do presidente da ProSoja Mato Grosso, o Lucas Costa Beber, que ele fala, né, do governo facilitar a importação de milho e que, de fato, quem vai pagar esse preço é o setor. Ele diz o seguinte, vou ler a nota do presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, na íntegra. O recente anúncio do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sobre a redução das alíquotas de importação de milho para conter os preços internos gerou polêmica e preocupação no setor agrícola. A justificativa? Garantir que o milho não seja mais caro no Brasil do que no mercado internacional. No entanto, o que parece uma solução simples é, na verdade, uma decisão que pode ter consequências desastrosas para o país no longo prazo. As portas para a concorrência desleal com os produtores brasileiros, né, sendo um deles. Enquanto isso, aqui o governo desestimula a produção nacional. Lá fora, governos incentivam seus agricultores com subsídios e políticas de apoio que os tornam mais competitivos. Essa medida pode parecer um alívio imediato para os consumidores, mas os impactos no longo prazo serão sentidos por toda a sociedade. Com o milho estrangeiro entrando no mercado a preços mais baixos, os agricultores brasileiros enfrentam uma competição desigual. Isso pode levar à diminuição da produção interna, prejudicando não apenas os produtores, mas toda a cadeia produtiva. O Brasil, líder mundial nas exportações de alimentos, corre o risco de se tornar dependente de importações para atender a demanda interna. Isso aumenta a vulnerabilidade a crises globais e variações cambiais. O milho é a base para a produção da ração animal, essencial para aves, suínos e bovinos. A queda na produção interna pode encarecer outros alimentos, gerando uma cascata inflacionária. Os principais concorrentes do Brasil no mercado global de milho, como Estados Unidos, Argentina e União Europeia, oferecem condições muito mais favoráveis aos seus agricultores. Produtores estrangeiros recebem apoio financeiro direto dos seus governos, o que reduz os custos de produção e aumenta a competitividade. Redes ferroviárias e hidrovias modernas permitem o transporte de grãos com custos significativamente mais baixos do que no Brasil, que depende majoritariamente de rodovias e diesel num preço muito caro. Políticas fiscais favoráveis nos Estados Unidos e na União Europeia permitem acesso mais barato a fertilizantes, defensivos e máquinas, enquanto no Brasil as taxas de financiamento agrícola são elevadas, frequentemente acima da Selic. Os concorrentes contam com um crédito subsidiado e juros baixos. Antes de facilitar a importação, o governo deveria priorizar medidas estruturais que fortaleçam o setor agrícola nacional e beneficiem toda a sociedade. Desonerar insumos como fertilizantes e defensivos agrícolas, além de rever a carga tributária que incide sobre o setor. Projetos como a Ferrogrão e a ampliação de hidrovias e portos reduziriam os custos logísticos e aumentariam também a competitividade. Tornar as taxas de financiamento agrícola compatíveis com as de países concorrentes, possibilitando maior investimento no campo. A reoneração de combustíveis como o diesel aumentou os custos de transporte e produção. Reverter essa medida é essencial para aliviar a pressão inflacionária. Ao enfraquecer os produtores nacionais, o Brasil se torna dependente do milho estrangeiro, sujeito a preços internacionais e flutuações cambiais. O resultado? Preços mais altos e instabilidade no abastecimento. Além disso, a perda de competitividade afeta diretamente a economia, com menos geração de emprego e menos investimento no setor rural.
A redução das alíquotas para a importação de milho pode parecer uma solução de curto prazo, mas os seus efeitos são prejudiciais e duradouros. Em vez de enfraquecer a produção nacional, o governo deveria focar em soluções que fortaleçam o campo, garantem alimentos mais baratos e sustentam a economia brasileira no longo prazo. O futuro do Brasil depende de políticas que valorizem quem produz, não de medidas que colocam em risco a autossuficiência alimentar. Precisamos de um governo que entenda que enfraquecer o produtor brasileiro é enfraquecer o país inteiro. Lucas Costa Beber, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Com chuva ou com sol, há sempre alguém no campo produzindo alimentos. Jornal Brasil Rural.